Não pode cochilar. Amém? Não pode sentir sono. Quando sentir sono, belisca o irmão do lado, em amor. Amém? A gente vai abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus, Deus é bom todo o tempo. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do 8. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Eu queria voltar só um pouquinho no final do 9, né, quando ele pede para que a gente seja humilde, ou seja, a gente seja ensinável, né? Biblicamente falando, a palavra humilde significa a gente ser ensinável. O que a gente está fazendo aqui? Pronto para aprender, direto de Deus. Amém? Então, é isso que Deus pede, que a gente seja ensinável, sempre ensinável. Sempre que alguém, uma autoridade esteja diante da gente querendo nos ensinar alguma coisa, que a gente tenha um coração grato a Deus pelo ensino. Amém? E ele fala, né, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. E mais na frente ele diz, é para isso que a gente foi chamado, para receber bênção por herança. Mas a gente recebe a bênção por herança, mas sempre tem a primeira parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, hoje de manhã eu queria... Hoje é a escola dominical. E a escola dominical é uma escola em que o nome já disse, é uma escola. Então, é um tempo de aprendizado, é um tempo de ensino, é um tempo em que o Espírito Santo prepara para a gente aprender direto do Pai. Amém? E tem um texto muito interessante em Números. Números 22 a 24. Eu vou fazer primeiro um resumo para a gente poder se situar, porque os textos do Velho Testamento, às vezes é interessante você lê, aí você percebe que você lê da segunda vez, você aprende mais. Se você lê da terceira vez, você aprende mais. Então, cada vez que você lê, você aprende mais. Então, eu vou fazer um breve resumo e depois a gente vai para o texto. Balaque era um rei, em Números 22, e ele estava com medo, porque os israelitas saíram do Egito e estavam nas terras desse rei Balaque. E ele se juntou com os midianitas e mandou buscar um profeta. E a maioria de vocês já ouviram falar de Balaão, esse profeta de Deus. Balaque conseguiu trazê-lo, né? Mandou 2 vezes os emissários buscar Balaão, o profeta. Balaão veio. No meio do caminho, a maioria também, eu acredito que já ouviu essa parte, já leu essa parte da Bíblia, em que a jumenta de Balaão por 3 vezes se desviou. Ela não queria seguir o caminho, né? Por quê? Porque tinha um anjo do Senhor que naquele momento precisava falar com Balaão para reforçar o que Deus já havia dito, que ele só falasse o que Deus tinha chamado ele para falar. E em Números 23 e 24, esse profeta de Deus, Balaão, ele fala, né? Ele fala o que Deus falava para ele. E é muito interessante o que ele fala. E ele fala por 3 vezes com o rei, né? E, coincidentemente, a jumenta também apanhou 3 vezes essa jumenta que carregava esse profeta. Então, é um texto muito interessante e traz muito ensinamento para a gente poder praticar a palavra de Deus com excelência. Amém? Então, vamos lá para Números 22. Aleluia. Obrigada, Senhor. Espírito Santo de capacitação, mestre, guia, consolador da gente, que trata com a gente o tempo todo, que nos ensina o tempo todo. Então, eu vou só pontuar as partes assim que nessa lida que eu fiz me chamou mais atenção. Então, essa parte inicial, em Números 22, é isso, é Balaque mandando chamar o profeta Balaão. Então, no versículo 6, Balaque diz, vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Ele pedindo para que o profeta viesse
soltar uma maldição sobre os israelitas, que eram um povo abençoado, como nós, que somos abençoados. E o rei continua dizendo, né, então para que eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei, eu estou no versículo 6, parte B, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Esses emissários, né, que foram enviados com essa mensagem do rei, chega até o rei, né, e Deus pergunta para Balaão, no versículo 9, quem são esses homens que estão com você, né? E o profeta explica para Deus, no versículo 10, quem são esses homens. No versículo 12, Deus já se pronuncia. Deus diz a Balaão, que é o profeta, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. É como nós. Ninguém tem o poder de nos amaldiçoar. Palavras de mal que vêm contra a nossa vida não nos alcançam. Amém? Porque somos um povo abençoado. E no versículo 14, os líderes moabitas, né, junto com os medianitas também, que aqui não fala, mas eram esses dois povos, voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a nos acompanhar. Mas no 15 e no 17, Balaque, que é o rei, manda de novo buscar Balaão, né? E no 18 é bem interessante, porque Balaão diz o seguinte, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Então, assim, dando uma paradinha aqui, às vezes a gente constata, né? Pessoas que falam mal um dos outros de forma de graça, né? Aqui Balaão estava sendo recompensado para falar mal, para amaldiçoar, mas ele sabia que ele não podia fazer isso, que seria prejuízo para a vida dele. Então, assim, ver a visão quando o profeta, né, ele tem consciência, né, quando o povo que é de Deus tem consciência que você não pode falar do que já está abençoado, né? E mesmo com ouro e prata, ele nada, né? E indo para o versículo 20, naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Daqui por diante, é bem interessante porque a gente vê, abrindo parênteses, né, que a gente vai voltar para essa questão depois da bênção que tem sobre nós, da bênção que existe sobre o povo de Deus. Mas esse texto seguinte é um texto bem interessante que fala, que traz para a gente aquele versículo, agindo Deus, quem impedirá? Que é a situação em que Deus dá a situação até para um animal falar, para convencer o homem acerca do que é a verdade dele. Então, assim, isso trata com a gente que quando Deus fala com a gente, quando Deus, através da palavra dele, ele trata coisas com a gente, é para a gente executar, é para a gente fazer. Mesmo que não esteja até ao alcance da gente, mas a gente deve pegar aquilo ali, Deus tratou isso, então eu tenho que fazer. É Ele, é Deus, é o meu Criador, eu dependo dele, né? E esse texto do animal falando é um texto bem, bem interessante, até assim, quem tem filho depois, à noite, antes do filho dormir, e contar essa passagem para mostrar o poder de Deus. Que o poder de Deus, até situação para um animal falar, Deus cria, porque Deus é o criador de tudo. Amém? Então, vamos dar sequência para o texto. É aqui, no 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta, foi com os líderes. Chamaram ele 2 vezes, ele foi. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então, no 23 é a primeira vez que Balaão, o profeta, bate no animal, porque ele não estava entendendo, ele não estava vendo o anjo do Senhor, apenas a jumenta estava vendo. E isso acontece por 3 vezes, até que no 28, no versículo 28, o Senhor abriu a boca da jumenta. Depois que o profeta bateu na jumenta 3 vezes, a jumenta até dando livramento de vida, porque o anjo nesse texto diz que
Se a jumenta não tivesse se desviado, Balaão estaria morto. Aí Deus abre a boca, né, do animal e o animal fala e diz: "Que foi que eu fiz para você? Bater em mim 3 vezes." Balaão responde: "Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo." Mas a jumenta disse a Balaão: "Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" "Não," disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então a Balaão inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. No final do 33 diz: "Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado." Balaão pede perdão a Deus no 34, diz que pecou, e no final do 35, o anjo do Senhor diz a Balaão, né, se manifestando como Deus: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser." Então o ensinamento é: fale apenas o que Deus diz para você. Não fale mal, não falemos o mal. Não falemos e pratiquemos sempre o bem. Foi para isso que nós fomos chamados, para que recebamos a nossa herança, que é bênçãos dos céus. Amém? E, finalmente, Balaque, né, e Balaão se encontram, os dois. Balaque e Balaão. A jumenta já falou, já apanhou, o profeta conseguiu chegar lá, porque às vezes o profeta dá a volta, mas chega, né? E o que acontece? Por 3 vezes, eles fazem holocaustos, fazem sacrifícios a Deus, e por 3 vezes Deus se manifesta e Deus fala o que eram os israelitas e que os israelitas não poderiam ser amaldiçoados. Porque como nós somos povos abençoados, a gente não pode receber maldição. Amém? Então, eu vou pular um pouquinho, porque o texto é longo, e eu vou partir já para a primeira fala, a primeira vez que Deus dá a mensagem para que Balaão realmente fale ao rei Balaque. Então, está no 23, versículo 7, que diz: "Então Balaão pronunciou este oráculo, ou esta profecia, ou esta mensagem", depende da versão que vocês têm em mãos. Ele diz o seguinte: o profeta falando direto para Balaque, o rei que queria matar os israelitas. "Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim," disse ele. "Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação." Somos nós. "Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles." Ele quis dizer para o rei: eu não posso amaldiçoar, porque se eu amaldiçoar esse povo que já foi abençoado por tu, eu vou ter uma morte de injusto. Eu vou para o inferno. Então, Deus, o tempo todo, ele trata isso com a gente. Falar o bem, falar o bem, falar o bem, falar o bem, pensar o bem, falar o bem, o tempo todo, né? Aí a gente vai um pouquinho mais agora para a segunda mensagem, porque é claro que Balaque, né, o rei, ele não se conformava não, ele queria que o profeta amaldiçoasse para poder aquele povo morrer, que aquele povo ia tomar as terras dele como rei. E a segunda mensagem, né, de Deus, usando a boca do profeta, está no 23, a partir do 18. A partir do versículo 18, diz: "Então ele pronunciou este oráculo, ou esta profecia, ou esta mensagem", né, o profeta. "Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fará e deixar de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar isso. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem." A gente pode dizer que tem a força do boi selvagem. Amém? E ele diz mais na frente que nenhum encantamento pode prevalecer contra Israel. Ele diz mais na frente, no 24,
no versículo 24: o povo se levanta como leoa, levanta-se como leão que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Então, novamente o profeta diz: não posso amaldiçoar. Esse povo é como boi selvagem, esse povo tem força de leão. Até mesmo se ele amaldiçoasse, a força que o povo tinha viria contra. Deus é maior, até contra a maldição que alguém queira lançar. Vamos agora para a terceira mensagem, que é a mensagem final, assim, de forma íntima, de Balaque com Balaão. Está no 24, no capítulo 24, a partir do versículo 2, o finalzinho do versículo 2, do 3, e diz: e ele pronunciou este oráculo, esta profecia ou esta mensagem. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como os jardins que mageiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. Ele está abençoando ao povo. O rei chamou ele para abençoar e ele para amaldiçoar e ele lançando bênção sobre o povo. O seu rei será maior do que Agag. O seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Contra nós nenhuma maldição prevalecerá. Contra nós, ainda que uma boca de A, B ou C fale mal de nós, porque às vezes não tem um alcance, não tem um entendimento para perceber por que, que nós agimos de forma A ou de forma B, não prevalece, porque somos um povo abençoado. Assim como os israelitas foi um povo abençoado por Deus, a gente acabou de ler 1 Pedro 3, 8, e diz que fomos chamados para receber a herança. Amém? Então, esse texto, ele ensina muito a gente acerca disso, acerca do poder da boca da gente, do que a gente deve falar, né? Que sempre vai ser palavras de bênção. Mas, inclusive, o que é que acontece? Para a gente falar certo, a gente precisa pensar certo, né? Um homem de Deus até acrescentou algo a mais na minha vida, porque biblicamente, eu já tinha esse conceito de Deus, né? Pensar certo. Tem que pensar certo. Tem que pensar. É verdadeiro? Então eu vou pensar. Eu tenho certeza que aquilo é verdadeiro, então eu vou pensar. É correto? Vou pensar. É amável? É puro? Vou pensar. Se não for, não pensa. Então, recentemente, um homem de Deus, ele me fez ver mais ainda dentro dessa questão do pensar certo, né? Porque eu parei assim para me perguntar, eu disse, puxa vida, por que as pessoas, por que nós que estamos no corpo de Cristo, a gente é chamado o tempo todo para pensar certo, e por que a gente diz o tempo todo, somos sarados e curados, pelas pisaduras, está lá em Pedro, está lá em Isaías, que pelas pisaduras de Cristo, né? Mas às vezes a gente se esbarra em uma pessoa em outra, a pessoa declarando doença, né? E você vê que a pessoa não é doente, né? E aí a gente diz assim, puxa vida, que, né? Mas aí assim, em amor, a gente tem um entendimento. Se a gente for buscar mais atrás, houve construção de uma raiz de crença. Uma raiz de crença, não é, Leão? Errada. Leão me ensinou isso, né? A gente tem que destruir as nossas raízes de crenças. Por quê? Às vezes a gente é criado num ambiente familiar em que o pai e a mãe têm uma big farmácia. E toma remédio de manhã, de tarde, de noite, e declara doença de manhã, de tarde e de noite. Aí como é que você é criado num ambiente em que se fala muito de doença, se fala muito de enfermidade, e aí tem um momento em que vem um novo nascimento. Você é cristão nesse momento.
mas você está com a raiz de crença muito forte dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então você até declara a palavra, você declara com convicção, mas a tua raiz de crença te vem, ó, e te dá, para não dizer que é o diabo, né? Não vamos também colocar a culpa toda no diabo. Ele é tão desgraçado para levar a culpa por tudo, né? Às vezes é a nossa construção, né? Então, assim, quando a Bíblia diz em Romanos 12:2, renovar a mente, aí eu disse, é destruir a raiz de crença. Porque todos nós temos uma raiz de crença que cresceu com a gente, que se fez com a gente. Tipo, se meu pai não estudou, eu também não tenho cabeça para estudar. É mentira do diabo. Se meu pai foi pobre, pobre no sentido de miserável, de pouco recurso, eu também vou ser. A palavra diz que somos prósperos. A gente vai se apegar a isso ou se apegar a uma raiz de crença? De coisas do passado, de coisas que não vai nos mover de forma correta. Então, essa situação do falar correto, você ainda tem que retroceder um pouco para trás, para pensar correto, e ainda retroceder um pouco mais para trás, destruindo a raiz de crença, porque toda maldição hereditária foi quebrada, todo jugo foi despedaçado. Você é nova criatura, nova criatura significa alguém que saiu do forninho, novinha, né? Com a mente bem clara para receber a palavra, receber e praticar e fazer a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo. Amém? Então, assim, Deus nos chama para quebrar a raiz de crença. Quebre, cada um da gente, quebre a raiz de crença. Porque se minha mãe era muito falante, eu também vou ser muito falante, no sentido de falar bobagem, né? Porque falar a palavra de Deus muito é bom, né? Mas de falar bobagem. Então, cada um de nós hoje, nós somos chamados para isso. Eu tenho minhas raízes de crença, eu quebro-as todo dia. Todo dia eu digo, foi assim, mas não é mais, foi, é passado. Isso não, eu sou nova criatura, eu tenho uma herança, eu tenho uma eternidade, eu tenho que reinar em vida. Deus me chamou para isso, para reinar em vida. Não foi para ficar ligada num passado que não melhora. Porque vem amargura, vem tristeza e vai vir doença. Aí o ciclo se fecha. Amém? Então, vamos lá em Filipenses 4:8. Todas as raízes de crenças destruídas hoje, em nome de Jesus. E eu declaro um pensamento correto na mente de todos nós. Amém? Filipenses 4:8 diz o seguinte. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Destruam suas raízes de crença do passado e pensem nessas coisas. Vai dormir, o sono não chega, aí vem o pensamento do outro dia, que pode haver falta ou que pode haver doença. Esse pensamento ele está cancelado. Nesse momento você já tem que orar em línguas. Começar a orar em línguas e eu não aceito nenhuma raiz de crença do meu passado fazendo parte da minha nova vida. Você ora em línguas, você se edifica, fique firme na rocha, bem edificado, o sono vem, você tem uma noite agradável de sono e não precisa de nenhum remédio para dormir. Amém? Então é nisso que a gente deve pensar. E sempre a gente tem que dar os exemplos com a nossa vida, né? Então, sempre acontece, né, de vir um pensamento errado, né, e da gente fazer a correção. Então, isso é um exemplo que eu dou para vocês. Recentemente, existe uma autoridade sobre a minha vida, e essa autoridade sobre a minha vida, de certa forma, eu queria solicitar para ela determinadas demandas, compartilhar determinadas demandas, e eu achava que eu não tinha esse direito de, assim, não era abusar, mas era de incomodar. Eu achava que eu estava incomodando, né? Então, esse é um exemplo que eu trago do pensamento que, às vezes, a gente cria pensamento que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A gente constrói um pensamento. A minha autoridade ela é muito ocupada, eu não posso tirar uma dúvida com ela, eu tenho que resolver meus problemas sozinhos.
Mas se Deus deu ela na tua vida, é porque é para você se mover com ela. É claro que com bom senso, equilíbrio e moderação, né? Sabendo fazer a coisa da forma correta. Então, é um exemplo que eu dou. Para mim, recentemente, eu alcancei isso. Eita, houve uma situação em que eu vi que eu poderia até compartilhar mais, tá entendendo? Para que as coisas fossem resolvidas de forma mais rápida, e eu não estava fazendo isso. Por quê? Porque eu estava com o pensamento errado. Então, assim, a questão do pensar certo não começa quando a gente nasce de novo, não. A gente nasce de novo, a gente recebe um pacote imenso. Mas o pensar é uma ação nossa, é o nosso livre-arbítrio que está em ação. Então, depende de nós, todo o tempo, né? Qualquer um aqui que passar por a cabeça algum pensamento do mal contra mim, o pensamento está errado. Não é verdadeiro, eu sou do bem. É um exemplo, certo? Então, esse era um exemplo. E um outro também é uma questão particularmente comum e é uma situação chata, né? Eu, as pessoas que são casadas, eu acho que a gente pode compartilhar de uma forma melhor. Quando a gente era bebê, muito bebê, aquele bebê que só mamava, né? Era um bebê, bem bebê espiritual. O que é que às vezes é comum? É comum que ou a esposa, ou o esposo, né? Já dentro da igreja, já dentro do corpo de Cristo, né? Você chega em casa e você ainda você é um bebê espiritual, você está mamando, né? Ainda, você não está comendo um alimento ainda sólido, bem sólido. Então, é comum essa coisa de a gente, como casal, chegar, olha, aquela irmã fez aquilo ali e aquilo ali comigo. Ela não devia fazer isso. Que moça mal educada, não tem modos, não tem jeito. Passou direto por mim, não falou, não me cumprimentou. Tem dia que me cumprimenta, tem dia que não cumprimenta. Ou até, assim, não na nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja muito plena, mas até com relação aos líderes, né, pastorais. Como existe uma unção muito forte, parece que o diabo está no derredor, né? Então ele quer destruição, ele quer falta de unidade. A esposa do pastor não falou comigo. Eu acho que a gente não deve ficar nessa igreja, não. Uma igreja que um dia a esposa fala, outro dia não fala. A esposa do pastor consegue falar com todos os membros que estão no culto, de manhã, de tarde e de noite? Não consegue. A gente está cobrando algo, né, que não é minha líder, Riquinha, que não está aqui, eu estou falando dela e falando do bem. Mas não é uma líder espiritual, ela não tem como falar, né? Às vezes ela tem um filho pequeno, o filho pequeno está chorando lá em cima, está solicitando ela passa direto por você, não fala. Você pensou de forma amável para com ela? Você pensou algo verdadeiro para com ela? Não pensou. Então, assim, a gente é chamado para isso. Sempre que vinha aquele pensamento, que não é um pensamento puro, que não é um pensamento amável, que não é um pensamento de excelência, que não é um pensamento verdadeiro, a gente tem que destruí-lo. Ele não pode fazer parte da vida da gente. Amém? Porque tem que existir um pensar correto, um falar correto, para que a gente possa se relacionar com Deus e com o nosso próximo. Amém? Então, eu gostaria de tratar agora alguns aspectos assim do nosso relacionamento com Deus, partindo do pressuposto que nós pensamos certo e que nós falamos certo, né? Eu tive a oportunidade de pegar um livro que eu ainda não tinha lido, é Construídos para Durar. Alguém já leu esse livro aqui? Construídos para Durar. Fabiana já leu, é de Kenneth W. Reagan, é do filho que teve recentemente aqui. E é um livro muito lindo. Construídos para durar. Nós não somos eternos? O nosso relacionamento com Deus, com os nossos parentes, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, ele é eterno, nós somos eternos. Então, a gente tem que criar relacionamentos sabendo que eles são eternos. Então, eles têm que ser bem construídos. Tu leu também, Vinícius, esse livro? Ah, eu só ouvi Fabiano quando levantou assim. Mas é um livro que eu recomendo para todos, Construídos para Durar. Eu acho que tem lá na biblioteca do Rema. É um livro fininho, não é um livro. E ele nos ensina a unção que está sobre a vida desse pastor. Ensina como a gente deve se relacionar com Deus, com o marido, com os filhos e com os nossos irmãos em Cristo.
Então, ele pontua algumas coisas, né? Mas ele, sem querer, ele deixa claro essas coisas que a gente já tratou aqui. Se relacionar sem ter um pensamento que vem do alto e sem ter uma boca para abençoar, esse relacionamento ele só existe na nossa cabeça. Ele não existe em lugar nenhum. Ele não é de Deus, esse relacionamento. Entendeu? Inclusive é um relacionamento que pode até trazer dano para o corpo de Cristo, porque você não está pensando e falando da forma correta. Então, nesse livro, ele pontua algumas coisas e eu quero compartilhar isso com vocês hoje de manhã. Que ele diz que, depois de pensar em falar correto, a primeira coisa que a gente tem que fazer nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos é alcançar o nosso irmão. A gente tem que alcançá-lo, alcançar uns aos outros, né? Então, a primeira coisa, para você alcançar alguém, é preciso você chegar junto de alguém, né? Você vem ouvir a palavra e você não... É importante ouvir a palavra e conhecer as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, se relacionar, porque Deus não chama para que a gente tenha um relacionamento só com Ele, não. Ele nos chama para que a gente tenha primeiro um relacionamento com Ele, mas depois um relacionamento com os nossos irmãos, porque foi a lei que Jesus deixou, de amar o nosso próximo. Como é que a gente pode amar se a gente não se relacionar, né? Então, foi muito interessante que nessa parte do alcançar, né, ele diz que o relacionamento ele é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla onde um vai e o outro vem. Então é importante que haja uma troca, entendeu? Eu não posso construir um relacionamento com Lívia, certo? Se eu sou apenas a parte doadora e ela é apenas a parte recebedora. Está errado. Não pode. Não está bíblico esse relacionamento. O relacionamento é um relacionamento em que eu chego, eu mostro interesse pelas coisas dela, as coisas, é claro, que ela deseja compartilhar comigo, que o relacionamento exige, acima de tudo, essa questão do respeito, né, de saber até onde você pode ir, e ela também tem que compartilhar comigo, né. Então, eu lembro de um tempo passado em que eu tinha uma amiga que ela era nutricionista, não era nem aqui da igreja, eu morava ainda em Pernambuco. E se chegou muito próximo da gente uma pessoa e ela era assim bem gordinha, né? E essa minha amiga nutricionista era bem magrinha. Então ela ficava o tempo todo colada na gente, porque na verdade ela queria que a minha amiga ensinasse a ela como emagrecer. Só que era muito mais prático ela chegar e ela falar: olha, eu tenho dificuldade, eu quero que tu me ajude, porque tu é profissional. Mas ela ficava fazendo curvas e curvas e dizia que queria ser nossa amiga e que gostava muito da gente e ficava assim, meio que forçando a amizade, né? Aquela chegada na nossa casa, tudo. Por quê? Porque era uma amizade errada e foi uma amizade que não prosperou. Porque a gente percebeu, disse, ó, dá logo umas dicas para ela, porque enquanto você não der umas dicas para ela e ela emagrecer alguma coisa, ela não vai largar no nosso pé, porque ela só falava nisso. Né? Então, nós éramos amigas dela, não é porque ela tinha amor para com a gente, mas é porque ela precisava da gente. É. E, assim, nós somos muito inteligentes. Quando a gente percebe, assim, que as pessoas só estão junto da gente por interesses próprios, a gente começa a orar por essa pessoa, a gente conversa com essa pessoa, mas a gente também já tem um limite para essa pessoa, né? Como seres inteligentes, porque é para isso que nós fomos chamados, para amar as pessoas. Então, mesmo quando a gente veja que o relacionamento ele não é um relacionamento de harmonia como Deus quer que a gente tenha, mas mesmo assim a gente tem que amar, né? Então, alcançar alguém é estabelecer uma mão dupla. Um vai, o outro vem, né? Um segundo ponto que ele fala é da questão da lealdade, né? Então, assim, lealdade é você poder confiar. Quando a gente ora, né, quando a gente está no nosso quarto e a gente ora para Deus, a gente sabe que aquilo ali não vai sair dali. Quando a gente pede as nossas coisas para Deus, Ele ouve a gente e a gente sabe. Por quê? Porque Ele é leal, Ele é fiel. Então, quando a gente estabelece relação também com os nossos irmãos, a gente espera a mesma coisa, né? Eu espero a mesma coisa, cada um de nós espera a mesma coisa. Só que como a gente está num papel em que o outro irmão está do outro lado, então essa palavra é muito mais do nosso papel, né? Então, cada um da gente aqui tem que pensar e se colocar não
como exigindo lealdade, mas a gente tem que pensar primeiro em oferecer a nossa lealdade, né? E esperar em amor que o outro tenha esse entendimento também. Então, a questão da lealdade, da fidelidade, assim como Deus é fiel para com a gente, e a gente quer e deseja ser fiel para com Deus, é importante que qualquer pessoa que venha tratar algum assunto com a gente, tratou aquele assunto, acabou aqui. Acabou, encerrou. É um assunto privado. Eu chego com a Verusca vai me falar alguma coisa do bebê que está chegando, dos planos dela. Aí para que eu sair falando para as pessoas? Não precisa, não precisa. Às vezes ela compartilhou alguma coisa de uma intimidade dela, de uma vida dela de família. Para quê, né? Isso não vai nos acrescentar em nada. Isso não vai modificar a vida da gente em nada. Então, alcançar o outro, ser leal ao outro, é para isso que Deus nos chama dentro do relacionamento. E sabendo que primeiro a gente tem que ser com Ele, depois a gente tem que ser com o nosso próximo. Depois a lealdade é a confiança. Quando eu estava lendo o livro, eu disse, lealdade e confiança é a mesma coisa. Uma pessoa que é leal, se eu sou leal com alguém, é porque eu confio em alguém. Mas é diferente. Lealdade é algo mais moral, é algo mais vinculado mesmo a Deus. Lealdade, fidelidade. Confiança é você saber que você confia algo nas mãos de alguém que é seu amigo e ele faz. Um exemplo. Ana Lídia é líder do berçário, né, pastor? O que eu confiar na mão de Ana Lídia, eu sei que ela faz. Se ela se comprometer comigo que ela vai fazer, ela faz. Ela não falha. Se ela falar, olha, tem fulano e tem tal e tal pessoa escalada para o berçário, pode crer que está escalado, que está lembrado de véspera, que está lembrado no dia, ela não falha. Ou seja, eu me alegro muito de ter a Ana Lídia como amiga. Eu considero primeiro ela uma filha, né? Mas eu tenho muita alegria de ter uma pessoa como a Ana Lídia na minha vida, como amiga, porque eu posso confiar nela. Eu posso entregar, e isso eu quero também para a minha vida. Eu quero, de repente, a autoridade que está sobre mim, que é pastor Eduardo, que é Rita, que é Lívia, que é Vinícius, que é pastor Wagner, que é Fabiana. Se eles me confiarem alguma coisa, eu quero. Eu quero, e eu oro a Deus, não se levanta a circunstância, porque eu tenho que fazer isso. Porque aí também não é nenhuma questão de amizade, porque esse livro também trata a questão da autoridade, entendeu? A gente no corpo de Cristo, a gente tem que assim, ter um pouco de moderação e de equilíbrio no tocante a ter o seguinte conhecimento. No corpo de Cristo, nós somos todos irmãos. Nós temos que ser leais, nós temos que ser confiáveis, nós temos que orar um pelos outros, nós temos que nos divertir um com os outros. Tem várias coisas a gente tem que fazer no corpo de Cristo um com os outros. Mas as nossas autoridades, aquelas pessoas que foram constituídas por Deus para nos mostrar a palavra de Deus, essas pessoas repousa sobre elas uma unção específica. Então, é preciso a gente ter bom senso, não é dizendo que os nossos pastores, eles são longe do rebanho, de forma nenhuma. O pastor, ele sempre está bem juntinho do rebanho, mas foi muito interessante esse ensinamento que o livro deu, no tocante de dizer assim, olha, as autoridades que estão sobre você, você também tem que exercer esses conceitos de lealdade, de confiança, mas sabendo que eles são autoridades na sua vida e que você não pode, de forma nenhuma, assim, nem forçar uma dependência com a sua autoridade, nem forçar uma intimidade. A autoridade espiritual que está sobre a vida da gente, a gente não deve, em momento nenhum. É claro que o pastor, ele cuida de um rebanho. Então, é claro que tem coisas da vida da gente, tem situações, tem circunstâncias que se levantam, que a gente vai até o pastor, mas a gente vai a título de aconselhamento. Não é assim, trocando em miúdos e até indo até para um polo bem extremo. Você inserido dentro do corpo de Cristo, eu inserida dentro do corpo de Cristo. Eu dizer, agora eu aprendi tudo de relacionamento. Pronto, agora os pastores vão viver dentro da minha casa, agora os irmãos da igreja não, porque os pastores são autoridades, né? Eu quero esse pessoal comigo. Não, a gente é chamado, né, para se relacionar com os nossos irmãos e entender que as nossas autoridades, elas estão
para nos aconselhar, para nos ensinar, para nos guiar. Existe uma unção específica e assim não é de Deus a coisa do forçar a intimidade, a questão da dependência, né? A palavra de Deus ela é clara. A gente só tem que depender de Deus. A gente não tem que depender de homens, a gente depende de Deus. Deus colocou os nossos pastores para um aconselhamento? Colocou, mas com equilíbrio, né? Com equilíbrio. E eu procuro, assim, pensar dessa forma. E esse livro, que é de um pastor, ele reforçou esse ensinamento, né? Não estou dizendo aqui que os nossos pastores, a gente sabe o quanto eles nos amam, né? Eles querem estar junto da gente, eles querem estar próximo da gente, mas eu espero, assim, não estar trazendo nenhuma palavra de confusão para vocês. Amém? Amém? Então, qual é o terceiro tópico? Voltando ao relacionamento com os irmãos, né? É necessário você se divertir com seu irmão. Amém? Se divertir. Eu disse, eu me diverti? Não, se divertir é algo muito íntimo. Não, espera aí, como é que é isso? Deixa eu ler, deixa eu entender. É necessário que quando eu encontrei Emiliano, não é Emiliano, não é irmão teu nome, eu encontrei Emiliano no Rema. Aí eu fiquei tão alegre, tão feliz, porque ele estava no Rema. Eu disse, que coisa boa, o pai de Isabela Pimentel faz o Rema, né? Recebendo a palavra 3 vezes por semana e mais. Aí eu disse, que coisa boa, né? E aí a gente conversou assim rapidamente, né? Mas foi o quê? Foi uma palavra de alegria. Foi uma palavra de alegria. Foi uma palavra assim de amigo, de irmão, né? Eu não cheguei junto de Emiliano. Emiliano, eu estou com uma dor aqui na minha perna que está me matando, veio profetizando morte na minha vida, né? Ou que chuva horrível, porque a semana passada eram as bênçãos do céu caindo sobre as nossas vidas e as pessoas murmurando. Que chuva horrível. E quando é que vai passar essa chuva? E o trânsito? O trânsito está matando a gente, né? Que bênçãos do céu que choveu a semana toda. E se Deus quiser que a nossa vida seja só de chuva, vai ser só de chuva. Porque a vontade de Deus é a vontade de Deus. A chuva foi Deus que fez. Agora a gente tem que calar nossa boca e entender que assim como a gente não pode falar mal do nosso irmão, a gente também não pode falar mal do que Deus criou. Então, choveu, o trânsito fechou, é bom, porque a gente entra dentro do carro, entra dentro do ônibus, bota o fone de ouvido e vai ouvir a palavra. Amém? Tem engarrafamento, a gente esqueceu, eu moro num lugar que eu tenho que fazer aquela descida das pombas. Quando eu vejo, eu estou em cima do engarrafamento. Eu digo, eita, aleluia, glória a Deus, vou ouvir a palavra. Aí lembro de ligar o rádio e de ouvir a palavra, tá vendo? É a jumenta falando, o engarrafamento. É para você ouvir a palavra, entendeu? Então a chuva foi bênção na minha vida. Amém? Amém. É desse jeito, né? É desse jeito que a gente tem que ser, né? Então a questão do divertir com o irmão, não é a gente forçar a entrada na casa do irmão e querer viver dentro da casa do irmão. Divertir-se com os irmãos é a gente ter a alegria de compartilhar uma palavra com o nosso irmão. Eu encontrei hoje Zéza de manhã, lá no berçário, e aí a gente ficou lá falando de Edilson Filho, lindo no berço, dormindo, né? Você compartilhar alegrias. Deus é Deus de alegria. Deus não chama a gente para falar amargura, né? Ah, uma circunstância se levantou. Oh, se levantou, mas eu nem quero falar sobre isso, porque Deus já tomou conta disso. Amém, né? Então, é nesse sentido que é se divertir. Nesse livro ele traz uma passagem que alguém bem famoso falou que a menor distância entre duas pessoas é um sorriso. Amém? Então, sorria. Quando você sorri, você estabelece a menor distância com o irmão, né? Sorria, sorria sempre. Deus é Deus de alegria. Aí ele até trouxe algo muito interessante em Provérbios. Deixa eu ver se eu... Provérbios 18, vocês podem abrir. Vamos lá. Provérbios 18. Amém, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Tu é verdadeiramente um ajudador. Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 24. Talvez mude um pouquinho a versão que eu usei. É a NVI. Quem tem, essa é mais na questão da lealdade, né? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão? Entendeu? Então, é isso que Deus fala com a gente. Ter muitos amigos, às vezes se divertir muito,
e até se divertir de uma forma meio vazia, meio oca, né? A gente tem que ter cuidado, porque isso pode nos levar à ruína. Agora, compartilhar nossas alegrias com nossos irmãos, isso é muito bom. Amém? Tem uma passagem que eu queria ver com vocês também. Tá bom o tempo. A gente pode ver. Eu gostaria de ir em João 21:15, para vocês verem a amizade de Pedro e Jesus. João 21. Amém, Senhor. Tu és bom, tu és grande, tu és poderoso. Tu és poder puro, Senhor. João 21. Pronto, isso é um exemplo, né? Mesmo Jesus representando a autoridade sobre a vida de Pedro, a Bíblia traz esse exemplo como um exemplo de amizade, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas olha o que é que Jesus fala com Pedro. Capítulo 21 de João, a partir do 15, do 15 ao 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Então, a Bíblia traz esse exemplo como um exemplo de amizade. Apesar de Jesus representar, acima de tudo, uma autoridade na vida de Pedro, né? Mas é um exemplo de amizade. Um homem que negou Jesus por 3 vezes, mas a palavra que Jesus tinha para ele era essa: perguntar se Pedro amava Jesus. E Pedro amava, né? Ele amava, e existia uma amizade entre os dois. Fala da questão da pluralidade de amigos, né? O que Provérbios traz. Cuidado com muitos amigos, muitos, em excesso, né? Muitos. A vida de Jesus, a gente vê, ele tinha muita gente junto com ele, tinha os 12 e tinha os três, que eram os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, né? Então, Pedro, Tiago e João no barquinho. A gente canta muito essa música lá em cima, né? Então, assim, cuidado, estabeleça um relacionamento com as pessoas, com seus irmãos, da forma como está escrito na Bíblia, com critérios bem definidos, né? De lealdade, de confiança, né? De se divertir um com o outro em alegria, né? De alcançá-lo. Você não alcança seu irmão quando você só fala com ele pela internet. Ele só te vê pela internet. Às vezes até esbarra um no outro na igreja, na internet se fala. Na igreja não se fala. Eita, glória. Glória a Deus. Né? Cuidado com os meios tecnológicos, né? João, lá em casa de 8 anos, diz: Mamãe, nós estamos na era da tecnologia. Eu, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas cuidado com os meios tecnológicos, porque os meios tecnológicos, o irmão não vê o seu sorriso, não vê seus olhos, né? Então, a gente estabelece relacionamentos também pela internet, mas a gente tem que ter equilíbrio, moderação, né? Tem um aspecto, um outro ponto que ele falou, que foi a questão da disponibilidade, né? Deus, ele é 100% disponível para a gente. Quando a gente chega até ele é 100% disponível para a gente. É assim que a gente tem que ser também com o nosso próximo, disponível. Então, o nosso próximo quer falar com a gente, né, precisa falar com a gente tem que estar disponível, né? E ele diz mais, ele fala outros pontos que quem for ler o livro vai ver. Então, só assim, pontuando, né, para vocês verem quanto o livro é edificante. Ele diz que a gente tem que alcançar os nossos irmãos, que a gente tem que se divertir com os nossos irmãos, que a gente tem que ser leais aos nossos irmãos. Se o irmão conta um segredo, a gente tem que guardar e dizer para Espírito Santo, guarda. Como eu não, talvez eu não possa guardar, a minha carne não dá para guardar. Guarda aí, Espírito Santo, se você não for capaz de guardar. Né? Leais, disponíveis, de confiança. Nós temos que ser interessados uns nos outros. Temos que ser sinceros em amor. Sinceros em amor. Somos sempre chamados para o amor. Né?
sinceros. Temos que precisar também do irmão. Eu disse, eita, Jesus, eu não quero não. Incomodar a pessoa, não, eu não quero não, porque a gente só quer dar, né? A gente aprendeu, né? Não, a gente só tem que dar, mas a gente também tem que precisar. Eu disse, oh, Glória, é um livro bom, né? É um livro bom. Tem até pela primeira vez, a gente nunca tinha deixado João e Valentina ir para uma festa de aniversário, mas a gente tinha um outro compromisso no mesmo horário que a gente não podia adiar. Aí eu, Abraão, tu pega João e Valentina aqui em casa e leva para a festa de Elisa? João e Valentina foi. Eu digo, eita, o livro funcionou na minha vida. Mas não foi o livro, foi a palavra de Deus que funcionou. Amém? O novo nascimento chega, mas as revelações vão chegando aos poucos. Amém? E ele dando glória a Deus, precisando. Você precisa pensar como integrante de um time. Você precisa apoiar. Você precisa ajudar. Você precisa investir no seu irmão. Abençoar seu irmão. Quando você devolve o dízimo, você está fazendo a casa de Deus um ambiente próspero, um ambiente rico, acolhedor para o seu irmão. Você está investindo na vida do seu irmão. E por aí vai. Investir é tudo, né? Investir é tempo, é investir dinheiro, é investir tudo. Investindo, você tem que orar pelo seu irmão. É muito importante orar. Principalmente quando a circunstância se levanta e você quer falar alguma coisa que não é de Deus contra o seu irmão, a sua única saída, eu diria, é essa, é orar. Preferência até em línguas. Aí o poder é pleno. E você tem que fortalecer seu irmão. No momento em que ele chegar, porque vai chegar, a circunstância vai se levantar. Se Emiliano tivesse tratado alguma coisa comigo lá no Rema, alguma coisa, uma circunstância que eu teria que fortalecê-lo. Eu não teria, ele quer uma amizade comigo já para começar a falar miséria? Não. Eu ia dizer, em amor, eu vou fortalecê-lo. Amém? Inclusive, para que tudo isso aconteça, Leão me ensinou essa palavra, inclusive, que eu estou preferindo ela do que o mas. Que o mas, você cancela o que você disse na frente. Né? Eu não quero mais cancelar o que eu já falei. Inclusive, para o relacionamento ele se manifestar plenamente como Deus quer, é importante que todas as obras da carne elas sejam destruídas e que prevaleça na nossa vida apenas o fruto do Espírito. Amém? Então, é preciso que a gente manifeste o tempo todo amor, o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Não tem como a gente se relacionar um com os outros, né? Recentemente, uma amiga minha que estava viajando, ela disse, se o teu amor falta, usa o de Deus, tá? E às vezes, a gente tem situações que às vezes, né, o fruto começa com amor, né? Às vezes a gente pode se esgotar, mas usa o de Deus, ele vai te ajudar. Amém? Todos abençoados, sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Patrícia, minha irmã na fé, linda por dentro e linda por fora. Amém?